uma das primeiras a fazer um grupo de pesquisas no mundo inteiro com uma visão mais ampla de ser humano, uma visão mais ampla do que é o ser humano, de quem é o ser humano, e não reduzindo o ser humano, não reduzindo as pessoas ao interesse e o ambiente. Todas as abordagens, tudo que a gente falou até agora, reduz muito a capacidade de escolha do ser humano, a capacidade de tomada de decisão das pessoas, e essa abordagem não, ela dá um olhar muito mais amplo para quem é a pessoa que faz a escolha. E aí eu tenho alguns livros dessa abordagem aqui, e são livros muito importantes, muito raros. Esse é um dos livros, chama Psicologia Ocupacional. Donald Super é o principal nome dessa abordagem. Tem outro livro aqui dele em espanhol, que vai falar dos interesses profissionais ou interesses vocacionais, né? Aqui um outro livro de um autor chamado Pelletier, que vai falar também dos interesses vocacionais, que agora é interesses profissionais, e diversos outros livros que falam dessa abordagem. Porém, nesse momento atual que nós estamos vivendo, se nós formos falar dessa abordagem em determinados lugares da psicologia, principalmente psicologia da carreira, né, como nós chamamos, ou teoria, enfim, as teorias do Donald Super, do Pelletier, de outros autores que eu vou citar hoje ainda para vocês, elas ficaram meio que teorias antigas. Então, assim, eu fui conversar esses dias com uma pessoa, com um cara respeitado na área da orientação profissional, e fui falar da teoria desenvolvimentista do Donald Super. Ele falou, olha, para a gente essa teoria ela já está antiga, mas para outro grupo de pesquisadores essa teoria não está antiga, não está desatualizada. Então, existe na psicologia, vocês sabem muito bem, sempre essa questão, olha, uma teoria ainda funciona ou uma teoria não funciona. Então, para mim, pessoalmente, essa ainda é a teoria que mais contempla os cenários enquanto eles se atualizam. Quanto mais atual é o cenário, mais ela contempla, na minha visão. Apesar de que ainda existem pessoas e pesquisadores que acreditam que ela não esteja tão atual. Eu vou explicando ao longo dessa aula e vocês vão tentando, junto comigo, entender e podem ir me questionando a respeito dessa atualização, ou ser atual ou não ser atual dessa teoria. Então, vejam só. A pergunta que nós temos que responder para cada abordagem, em cada aula, como as pessoas escolhem as suas profissões e se desenvolvem nas suas carreiras. Em cada aula nós estamos tentando responder essas perguntas a partir de cada uma das abordagens. Para a abordagem psicométrica, que foi a primeira que a gente falou, as pessoas, basicamente, elas não escolhem. Quando escolhem por um determinismo vocacional, ou seja, existe alguma coisa que vem de dentro para fora, acaba que a escolha não é, de fato, uma escolha, é uma descoberta, é um diagnóstico que o psicólogo faz junto com o orientando, por meio dos testes psicológicos, dos instrumentos de avaliação psicológica, mais especificamente os testes de interesse, de personalidade, de inteligência. Depois nós falamos da abordagem psicodinâmica e, no fim das contas, a resposta também não é dada pelo sujeito, pelo indivíduo que faz a escolha. A escolha é feita de maneira inconsciente. Quem faz a escolha não é, de fato, a pessoa com consciência do ambiente, com consciência do que está à tua volta. Você faz a escolha por conta de um determinado inconsciente, você faz a escolha porque existem questões por trás da tua escolha. Você faz a escolha consciente se você, por um acaso, levar para o divã as tuas queixas, os teus problemas, as tuas dificuldades, os teus traumas, e resolver esses traumas lá. E você, nessas duas abordagens, a primeira, você se desenvolve na tua
carreira é quando você se encaixa no lugar certo, e a segunda, você se desenvolve na tua carreira quando você satisfaz as suas necessidades nessa carreira. Na terceira abordagem que nós trabalhamos, que foi a tipológica, ou teoria das personalidades vocacionais ou profissionais, que é a do John Holland, muito importante, muito interessante, a gente utiliza ela dentro da abordagem desenvolvimentista que nós vamos falar hoje, é uma questão controversa na psicologia, né, a questão de misturar abordagens, mas eu já vou explicar para vocês como é que funciona. Ela fala o quê? A escolha profissional é resultado da conciliação entre interesses pessoais, interesses profissionais e possibilidades ambientais. Quase que a mesma resposta dada pela primeira abordagem, a abordagem psicométrica. Então, é o seguinte, precisa existir uma congruência, uma conciliação entre a pessoa mais o ambiente, os traços de personalidade mais o ambiente, para que a pessoa, de fato, consiga escolher e permanecer numa profissão, escolher uma profissão e se desenvolver nessa carreira. E hoje, e também do vídeo da aula passada, que eu não dei aula ao vivo, mas foi de um vídeo, a abordagem social-cognitiva ou sociocognitiva, que vai dar uma resposta que é a seguinte: as pessoas escolhem as profissões e se desenvolvem nas suas carreiras a partir do seu senso de autoeficácia. É por conta de sentir-se capaz de fazer alguma coisa que a pessoa escolhe aquela profissão. Se eu não me sinto capaz de executar ou de exercer determinada tarefa, determinada atividade, e não escolho por aquela atividade. Um exemplo simples para fazer uma correlação se eu não me sinto bem jogando futebol, se eu não me sinto bom jogando futebol, eu não entro num grupo de jogadores de futebol, de pessoas que gostam de jogar futebol. Por exemplo, eu não vou toda quarta-feira jogar futebol, porque eu sou péssimo jogando futebol. Então, se eu não me sinto bem com questões humanas e sociais, basicamente eu não me escolho psicologia, filosofia e etc. Se eu não me sinto bem com matemática, eu não escolho ciências exatas e assim por diante, ok? E hoje nós vamos falar de uma abordagem que contempla respostas de cada uma dessas abordagens e faz, basicamente, o Donald Super, ele fez, ao longo da tua história, que foi 60 anos de pesquisa, ele faz um catado dessas respostas, ele junta algumas ciências, como sociologia, filosofia, administração, psicologia, e ele cria uma abordagem chamada abordagem desenvolvimentista, ou paradigma evolutivo em orientação profissional, e ele fala o seguinte: a escolha profissional e o desenvolvimento de carreira, as pessoas se desenvolvem nas suas carreiras, não acontece da noite para o dia, não acontece por conta dessas coisas. Acontece ao longo da vida. A escolha profissional é definida como um longo processo que se inicia ao final da infância e dura por toda a nossa vida. Existem autores importantes que são Ginsberg, os nomes, depois vocês vejam no artigo, e posso deixar outros textos para vocês, mas chamam Ginsberg, Titman e O'Hara, Donald Super e Denis Pelletier são os principais nomes. Eles vão falar o seguinte: basicamente, eles começaram as suas pesquisas por volta de 1951 e culminou no Donald Super por volta de 1975, com a abordagem já quase que pronta. As pessoas começam a escolher as suas profissões por volta do final da infância e vai terminar a sua escolha no final da adolescência. Depois, o Donald Super falou: não é no final da adolescência, porque você faz diversas escolhas, várias escolhas, e toma várias decisões ao longo de toda a sua trajetória de trabalho. Por isso, ao final da infância, começa o processo de escolha, o processo de desenvolvimento da carreira, e permanece até o final da tua vida de trabalho. Ou seja, nós estamos em constantes mudanças, nós estamos em constantes escolhas, porque as mudanças fazem com que nós tomemos decisões e façamos escolhas. Por isso, inicialmente, a escolha que era definida por um traço de personalidade, por uma característica ambiental, depois por uma questão inconsciente, depois por uma questão que não é uma questão inconsciente, mas é uma questão
de alta eficácia, por uma questão de personalidade, agora não é só por isso, é por todos esses aspectos que levam a pessoa a fazer uma escolha profissional. E aí, existe uma pergunta muito importante que o Ginsberg, que foi o primeiro autor, em 1951, que definiu isso, ele fala o seguinte: geralmente, o processo, que a escolha é um processo, o processo de escolha profissional inicia-se quando uma pessoa ouve pela primeira vez a pergunta: o que você quer ser quando crescer? Então, nós podemos nomear essa pergunta de pergunta deflagradora, ou pergunta que dá início ao processo de escolha profissional. Ok? Então, olha só. Se vocês tiverem dúvidas ou pontuações, podem ir fazendo, podem ir perguntando, que depois eu respondo, tá bom? Mas, olha, vejam só. O que você quer ser quando crescer torna-se uma pergunta que faz com que a criança, geralmente é para criança que a gente faz essa pergunta, comece uma busca fantasiosa, uma tentativa não realista para se tornar, no futuro, realista, uma resposta a essa pergunta. Então, vejam só. Quando alguém te pergunta o que você quer ser quando crescer, o que você responde? Geralmente você responde aquilo que está à tua volta. Você responde que você quer ser a mesma profissão do teu pai, a da tua mãe, do teu professor, do padeiro, da pessoa que você conhece, do policial, do bombeiro, do médico, aquelas pessoas que estão ali por perto de você. Então, são geralmente respostas fantasiosas porque você ainda não tem consciência. Isso começa ali por volta dos 3, 4, 5, 6 anos de idade, quando você entra na escola, essas perguntas são feitas para você. Então, você vai conseguir dar, de fato, uma resposta a essa pergunta quando você chega ali por volta dos 15, 16, até 17 anos. É esperado que você dê uma resposta de fato. Não significa que você vai dar uma resposta definitiva. Você pode dar uma resposta e depois mudar de opinião. Por isso, a escolha profissional aqui é definida como um longo processo que se inicia no final da infância, mas pode perdurar por toda a nossa vida. Tá bom? Se eu perguntar isso na prova de vocês, a resposta correta vai ser que a escolha profissional se inicia no final da infância e vai até o final da vida de trabalho, ok? Depois, nós mudamos muito, nós nos desenvolvemos muito. E aí, dois autores, na verdade, o Tiedemann e o O'Hara, eles, em 1968, eles falam o seguinte: ao longo da nossa vida, nós nos desenvolvemos pessoalmente e, paralelamente, ao mesmo tempo, acontece um desenvolvimento vocacional. Na época, o nome era esse mesmo. Agora é desenvolvimento de carreira. Então, existe um desenvolvimento pessoal e um desenvolvimento profissional, certo? Um desenvolvimento de carreira, que começa mais tarde do que o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento humano. Em determinados momentos da vida, esses dois desenvolvimentos, eles se integram e se influenciam mutuamente. O que significa isso? Que o meu desenvolvimento pessoal e o meu desenvolvimento de carreira, eles se influenciam mutuamente. A minha carreira influencia em quem eu sou, e quem eu sou influencia na carreira que eu vou escolher e como eu vou vivenciar a minha carreira. Então, é basicamente o seguinte: o Vinícius que eu sou não será feliz em uma carreira que não combine com o Vinícius que eu sou. E a minha carreira deve ter características de quem sou eu. Então, veja que ele pega um pouquinho das outras abordagens, das outras teorias também. Então, por isso, quando ele fala em uma questão de desenvolvimento, ele está falando que, ao longo da nossa vida, nós temos mudanças desenvolvimentais, nós passamos por processos de mudanças, qualitativas ou não, no nosso processo de crescimento e tudo mais, e existem influências que vão levando a gente a gostar de determinadas coisas ou não. Basicamente, o que ele quer dizer aqui é: o meu desenvolvimento pessoal me leva a gostar ou não de determinadas atividades profissionais. Então, por que eu escolhi a psicologia? Por que vocês escolheram a psicologia? Por que outras pessoas escolhem umas profissões e depois escolhem outras? Por que gostam de umas atividades, querem para a vida toda e depois não querem mais para a vida toda? Porque a nossa vida se desenvolve por um rumo
E esse rumo não é um rumo fixo. Se a gente fosse pegar pela primeira abordagem, seria um rumo fixo, porque é vocação. E aqui não é vocação. Aqui é um desenvolvimento da vida, do ser. Então, esse ser, ele se desenvolve, de fato, num mundo que está em constante desenvolvimento, e essa carreira, essa vocação, como ele chamava em 1968, vai sendo influenciada e influenciando, ao mesmo tempo, o ser humano que existe nesse processo de escolha. E aí, mais adiante, chega aí o Donald Super, ele vai falar o seguinte, junto com todos esses autores, que o papel do orientador profissional, então, visto tudo isso, ele vai dar muitas outras coisas. Essa aula talvez fique um pouco mais longa do que as outras, me perdoem, é a aula que talvez tenha mais gente acordada, me desculpem, mas vai ficar um pouco mais longa, mas ele vai falar o seguinte: o papel do orientador é o papel de facilitar o processo de escolha profissional. O que significa o papel de facilitar? Deixa eu tomar uma aguinha. O papel de facilitar é o seguinte: existem algumas atividades, algumas tarefas que ajudam a pessoa a escolher a profissão de maneira mais fácil, mais consciente e sem tanto sofrimento na hora de tomar a decisão. Existem tarefas pré-estabelecidas que ajudam o indivíduo a tomar a decisão. Então, existem testes, como, por exemplo, o EMEP. Temos aí a Fabíola e a Ana que estão fazendo o artigo da disciplina de APA sobre o teste EMEP, que fala de maturidade profissional. Ele vai falar, basicamente, dessa teoria de atitudes que a pessoa tem frente à escolha profissional. Então, olha só, existem atitudes que são atitudes fulcrais, centrais na hora de escolher a profissão. O orientador, ele vai olhar se a pessoa está tendo aquelas atitudes na hora de escolher a profissão. Se a pessoa não está tendo, eu preciso, de alguma forma, facilitar que aquela pessoa tenha aquela atitude. Uma das atitudes é a atitude de buscar informação profissional, por exemplo. Se a pessoa não está tendo essa atitude, eu, como orientador, preciso ir lá e me adiantar aquele processo, fazer junto, ajudar aquela pessoa a buscar as informações, ok? Então, o papel do orientador é de facilitar a escolha profissional. Então, olha só, gente, só recapitulando para a gente não perder o fio da meada. Na primeira abordagem, o papel do orientador era basicamente o papel de fazer um diagnóstico vocacional, né? A primeira abordagem é a psicométrica, eu vou me confundir. A segunda abordagem, psicodinâmica, era ajudar a pessoa a superar os seus traumas e encontrar as suas formas de satisfação de necessidades, não na profissão, mas satisfazer primeiro, resolver para depois satisfazer as suas necessidades e não satisfazer essas necessidades no trabalho. Ajudar a pessoa a fazer uma escolha mais consciente, mas isso leva um pouco mais de tempo. Na terceira abordagem, é basicamente aplicar instrumentos de interesses profissionais, que é a tipológica, para identificar os tipos de personalidade e os tipos de ambiente profissional e fazer quase que um encaixe, uma combinação do tipo de ambiente mais o tipo de personalidade. O papel do orientador na abordagem sociocognitiva é, também por meio de instrumentos, ajudar a pessoa a definir qual que é o ponto central do senso de autoeficácia para que ela escolha a profissão que ela se sinta mais capaz e mais confiante de escolher naquele momento. E, por fim, na abordagem desenvolvimentista, que é a que a gente está falando, é o processo de facilitar a escolha da profissão das pessoas. Esse é o papel do orientador. E aí, surge, no meio desse processo, o conceito de maturidade vocacional ou de maturidade profissional, que é o conceito cunhado aí por essa teoria e pelo Donald Super, que é o seguinte: o que é maturidade vocacional ou maturidade profissional? Maturidade é basicamente você ter uma prontidão.
estar pronto para fazer alguma coisa. Então, eu tenho maturidade para sair de casa sozinho, eu tenho maturidade para dirigir, eu tenho maturidade para fazer uma viagem sozinho, eu tenho maturidade. Maturidade é você estar pronto, estar preparado para fazer determinadas atividades. A maturidade vocacional nada mais é que prontidão para realizar escolhas, estar pronto para fazer escolhas profissionais. Estar pronto para fazer escolhas profissionais significa você ter atitudes frente àquela escolha profissional que sejam atitudes, as melhores atitudes naquele momento da escolha profissional. Você escolher com consciência, você escolher tendo consciência de quem é você, de quem é, do que é a profissão que você vai entrar e tudo mais. Então, significa que você precisa muitas vezes de uma ajuda para desenvolver essa maturidade, ou você desenvolve essa maturidade por conta do ambiente que você vive, das pessoas com quem você convive, e assim por diante. Mas essa maturidade vocacional, ou maturidade profissional, ela muitas vezes não se desenvolve por conta própria, não se desenvolve sozinho. E por isso, o Donald Super, ele fala de muitos outros conceitos importantes. Já eu volto nessa ideia da maturidade vocacional. Por quê? Porque ele vai falar o seguinte: essa maturidade ela vai sendo atingida por meio de estágios. Estágios esses que são marcados pelas etapas da vida, só que não são estáticos. E eu vou falar daqui a pouquinho com vocês. Só um conceito rapidinho antes que eu me esqueça, que é o conceito de indivíduo multipotencial. Até agora, nós estávamos falando muito de pessoa com capacidade para uma área, pessoa com interesse para uma área, pessoa que gosta de uma área, pessoa que quer uma área. Aqui, ele dá uma visão de indivíduo multipotencial. O que é um indivíduo multipotencial? É aquele indivíduo que tem múltiplos interesses, que pode gostar de várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, na turma de vocês tem a Fabiola, que é doutora em biologia, e aí faz psicologia, é multipotencial, gosta de mais de uma área. Não sei se tem outras pessoas com mais formações, mas pode ser boa em uma área, gostar de uma área, querer uma área, mas também gostar de outra, querer outra, estar em outra. Então, para algumas abordagens, isso antes era inconcebível, era um erro na escolha, agora não. Né? Para nessa abordagem, é comum. Por quê? Porque somos seres integrais, multipotenciais, e podemos de fato, fazer qualquer tipo de escolha que quisermos, porque temos um desenvolvimento individual e profissional que está envolto no mundo, que é um mundo em constante mudança, tá bom? Tanto é isso que o Donald Super ele fala o seguinte, não o Donald Super, né? A teoria desenvolvimentista. Eles se utilizam de várias técnicas, de várias abordagens, porque quanto mais desenvolvida for a técnica, quanto mais desenvolvida for a teoria, mais utilizável ela é. Então, nós podemos utilizar ideias da sociocognitiva, nós podemos usar ideias da tipológica, tanto que quando vocês forem atendidos na clínica, na orientação profissional, nós já falamos muito disso, não tem aquela briga de escolas, né, das abordagens. Isso não é um problema muito grave. É claro que você não muda a sua visão de mundo, isso não. Mas emprestar uma técnica e analisar essa técnica pela sua abordagem não faz mal. Então, emprestar uma técnica, emprestar um teste de uma outra abordagem, isso pode. O Donald Super e os colaboradores, eles se utilizaram de outras técnicas. Nós nos utilizamos de técnicas de outras abordagens. Por quê? Quanto mais desenvolvido, quanto mais desenvolvida a técnica, melhor ela será para o processo de orientação. Ok? Bom, voltando lá no aspecto da maturidade vocacional, essa maturidade, então, e essa maturidade, ela começa no final da infância e vai ao longo de toda a nossa vida, como eu falei. E aí, ela passa, não a maturidade só, mas o nosso processo de desenvolvimento de carreira passa por 5 estágios, certo? 5 estágios de desenvolvimento. Ok, esses 5 estágios, eles são importantes para a vida de vocês e para a prova também. Para a prova, menos importante do que para a vida, mas eu sei que vocês vão focar mais na prova.
São 5 estágios. Os estágios são estágio de crescimento, exploração, estabelecimento, manutenção, engajamento e desengajamento. Então, são 5. Não sei se eu pulei um, acho que eu me perdi aqui. Crescimento, exploração, estabelecimento, manutenção e desengajamento. O que significam esses 5 estágios? O primeiro estágio é o estágio que a criança começa, no período de crescimento, a fantasiar, a conhecer, certo? A conhecer os seus interesses, a conhecer as suas habilidades. Dentro de cada um desses estágios, prestem bem atenção nisso, se vocês estiverem anotando, anotem. Dentro de cada um desses estágios, existem tarefas evolutivas no processo de desenvolvimento de carreira e de desenvolvimento da maturidade vocacional ou da maturidade profissional. Vou repetir. Dentro de cada um desses estágios, existem tarefas evolutivas no processo de desenvolvimento de carreira. Tarefas evolutivas significam tarefas que te possibilitam a evolução nesse processo de escolha e desenvolvimento de carreira. Escolha da carreira e desenvolvimento da carreira. Se eu realizo cada uma dessas tarefas, significa que eu me aproximo do estágio superior, do estágio próximo. Então, é basicamente o seguinte: se eu sou orientador e eu conheço essas tarefas, eu posso olhar se o meu orientando está executando essas tarefas. Se ele não estiver, eu posso me antecipar, facilitar para ele essas tarefas. Deu para entender por que o papel que eu já disse é facilitar o processo? Então, vejam, dentro de cada um desses 5 estágios que eu disse, crescimento, exploração, estabelecimento, manutenção e desengajamento, dentro de cada um desses estágios, existem 3 tarefas evolutivas. Essas 3 tarefas, para cada uma dessas 3 tarefas, nós podemos ficar aqui falando 1 hora sobre cada uma delas, mas eu vou passar rapidamente e vou me atentar só em um estágio, que é o estágio que vou me aprofundar só em um estágio, que é o estágio que nós vamos ficar, vocês vão utilizar na clínica escola e principalmente se vocês forem atender adolescentes, tá bom? Primeira tarefa evolutiva do estágio de crescimento é a tarefa evolutiva de fantasia. O estágio de crescimento, então, é aquele estágio em que a criança ouve aquela pergunta que você quer ser quando crescer, ali por volta dos 3, 5, 6 anos de idade. E aí a criança começa a fantasiar, começa a conhecer os seus interesses, começa a conhecer as suas habilidades, tomar consciência de que existem outras atividades a não ser as atividades da família. Ela vai para a escola, ela conhece o tio, conhece a tia, ela já conhece, mas ela começa a conhecer um pouco mais o tio, a tia. Ela começa a brincar, fantasiar. Então, a atividade principal ali naquele momento, para que a criança evolua no sentido da carreira, é a brincadeira. Ok? Atividades que desenvolvam os interesses e as habilidades, por meio da brincadeira. Dá para trabalhar a orientação profissional nesse momento? Dá. Não necessariamente trabalhando a escolha profissional, mas trabalhando atividades que promovam a definição dos interesses e das habilidades por meio da fantasia, da brincadeira. Ok? Então, por exemplo, fazendo com que as crianças brinquem com atividades profissionais, com que as crianças se informem sobre profissões, conheçam as profissões dos pais, dos colegas, por exemplo, e assim por diante. Não só isso, mas habilidades de maneira geral. Estágio de exploração. Esse é importante para a gente, porque é um momento em que nós vamos trabalhar. Começa ali no início da adolescência e vai só uma marca de data, mas não significa que isso é fixo, tá? Porque desse estágio para frente, na fantasia, você volta, mas não necessariamente você volta na idade da fantasia, você não volta
em todas as atividades da fantasia, na idade você não volta nenhuma, né? Mas na atividade da fantasia, mas desse estágio para frente, você tem uma flexibilidade maior. Porque, por exemplo, se eu hoje, com 30 anos, sou professor universitário, resolvo fazer faculdade de pedagogia, faculdade de sociologia, eu volto para o estágio de exploração. Eu já estou lá no estágio de manutenção, eu volto para o estágio de exploração, vocês vão entender daqui a pouquinho. Então, essas idades que eu vou falar, é só para vocês terem uma linha de raciocínio em uma vida de uma pessoa mais linear. O estágio de exploração está por volta dos 12 anos até os 17 anos. 11, 12 anos até os 17 anos de idade. 17, até a entrada na faculdade, chama estágio de exploração. As 3 tarefas evolutivas são as tarefas de cristalização, especificação e implementação. As tarefas evolutivas são cristalização, especificação e implementação. O que significa esse estágio de exploração? É um momento que nós precisamos ajudar, nós orientadores, precisamos ajudar as pessoas a, basicamente, explorarem o mundo do trabalho, explorarem a vida de trabalho, explorarem as profissões que existem. Mais do que isso, também explorarem o seu ser, se autoconhecerem. Nós falamos muito de autoconhecimento em orientação profissional, porque é um momento de autoanálise, analisar-se, de autoavaliar a sua personalidade, o seu ser, o seu autoconceito e assim por diante, a sua autoeficácia. Então, explorar tudo o que existe ali relacionado ao mundo do trabalho. É por isso no estágio de exploração. Essas tarefas evolutivas, então, elas vão, todas elas, cristalizar, especificar e implementar ações de exploração, ações para a tarefa principal, para o estágio principal, que é a exploração. Vejam, o que é a tarefa de cristalização? É o momento em que muitas pessoas passam por esse período sozinhas, mas por todas essas tarefas sozinhas, mas se você for orientador, orientadora, você vai poder antecipar, ajudar esse adolescente a cristalizar. Então, vejam só. Espera-se, então, que o adolescente já desenvolva algumas ideias sobre ele e sobre os interesses que ele tem sobre a profissão. Cristalizar significa tornar-se mais fidedigna àquela ideia que a pessoa tem sobre um gosto profissional, sobre o que ela é, sobre o que ela pensa, sobre o que ela sente. Então, por isso, dos 11, 12 anos em diante, porque com 7 anos de idade, não dá para garantir que a criança vai ter o mesmo gosto que ela tem, o mesmo interesse, o mesmo sentimento que ela tem. Ela vai mudar muito ainda. Se na adolescência nós já mudamos demais, imagina a criança. Então, é dali para frente que nós começamos a perceber o que a gente gosta e o que não gosta. Então, veja só. O que você gostava quando você tinha 12, 13 anos e que você não gosta hoje? Mas, ao mesmo tempo, o que você gostava quando você tinha 12, 13, 15 anos e que você hoje gosta mais ainda? Que cristalizou em você? O que na sua personalidade, que você não tinha quando você era adolescente, e que hoje já se cristalizou, firmou-se na sua personalidade, ficou como parte da sua individualidade. E o que não ficou como parte da sua individualidade? Precisa cristalizar. Então, é preciso ajudar o adolescente a pensar escolhas de maneira geral, ok? Escolhas da vida, se conhecer um pouco melhor, as relações, até chegar no processo de escolha. Por isso, nesse momento, se você for trabalhar numa escola, por exemplo, trabalhe muito autoconhecimento. E conhecimento sobre as profissões. O que eu gosto e o que eu não gosto. Só isso. Porque é início da fase da adolescência. Com o tempo, você vai perceber que é preciso especificar melhor, segundo a tarefa evolutiva. Tarefa de especificação. Especificar melhor significa, eu já sei que eu gosto disso e não gosto daquilo. Eu gosto de chocolate escuro e não gosto de chocolate branco.
eu gosto de leite com determinado chocolate, mas não com outro. Eu gosto de sair para barzinho, mas não gosto de balada. E agora, o que eu faço com isso? Eu preciso especificar melhor. Eu gosto de ciências, mas de ciências exatas, mas eu não gosto de ciências humanas. Ok, já cristalizei. Agora, o que eu faço com isso? Preciso especificar. Transformar isso de preferências gerais, de gostos gerais, em preferências específicas. O que são preferências específicas? Bom, eu sei que eu gosto mais de ciências humanas do que de ciências biológicas. Agora, o que tem nas ciências humanas de específico que me interessa? Então, eu preciso ir para a segunda tarefa evolutiva especificando isso. Isso já é mais para o final da adolescência. Faz um retrospecto aí da tua história e vê em que momento você fez isso. Sozinho, ou com a ajuda de alguém. Se você teve um orientador, provavelmente, sabendo dessa teoria ou não, ele fez isso com você. Ele passou por um processo de ajuda do mais geral para o mais específico. Então, especificou. Você que está na faculdade, por exemplo, aqui na faculdade de psicologia, você provavelmente chegou e conheceu a psicologia, certo? Agora você está conhecendo as áreas da psicologia. Dessas áreas, você vai especificar uma ou duas que você vai se interessar e vai querer conhecer um pouco melhor. Depois, quando chegar no mercado de trabalho, você vai trabalhar em uma dessas áreas. Às vezes a que você queria, às vezes a que você conseguiu. E depois vai especificar mais e vai querer se especializar numa área específica, numa área pontual, e você vai trabalhar e vai se especializar e tudo mais. Por isso, especificação. Então, cristalizou os interesses que vieram desde a infância, né, na tarefa, no estágio de exploração. Agora especifiquei um pouco melhor. Isso acontece, gente, apesar de eu estar falando muito da adolescência, acontece quando você inicia um novo cargo, quando você começa uma nova atividade, quando você começa uma nova pós-graduação, um novo curso, você precisa cristalizar os seus interesses, toda a escolha que você vai fazer, basicamente você passa por esse processo, e aí, depois de especificar, você precisa implementar. Engraçado que eu falo sempre depois, mas é quase que ao mesmo tempo. Você precisa implementar. Implementar é fazer os seus planos funcionarem. Colocar os seus planos para de fato, colocar ele na ação, colocar o seu plano da cabeça para, de fato, eles existirem. Então, assim, sair da fantasia para a realidade. Sair do sonho para a prática. Sair da teoria, do papel ou do cérebro, da memória, da imaginação, para a vida real. Então, a implementação é você sair da clínica com o seu orientando, não necessariamente você ir com ele, mas fazer com que ele tire do papel aquilo que você planejou e coloque aquilo em prática. Então, olha só, nisso, nós estamos falando já de colocar em prática aquilo que eu falei do orientador e facilitando o processo. Por isso, esse processo, essa ideia de maturidade vocacional, ou maturidade profissional, ou desenvolvimento de carreira, como é um termo mais atual, não acontece de uma hora para outra. Nós precisamos entender que todo o interesse que você tem, todo o gosto que você tem pela profissão que você exerce, pela psicologia, por exemplo, esse gosto, esse interesse, ele não veio do nada. Ele veio da tua história, especificando, e hoje você está implementando esse interesse que você tem. Então, chegando nisso, implementei. Uma implementação que você fez foi entrar na faculdade que você entrou. Implementar é colocar em prática. Agora você retorna para a cristalização, que é escolher a área, blá, 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 e daí você implementa de novo quando você vai para o mercado de trabalho, especifica, implementa, blá, blá, blá. Quando você já está no mercado de trabalho, passa para a terceira etapa do processo de desenvolvimento de carreira, que é o estágio de estabelecimento. Daqui para frente não vou me estender tanto em cada uma das tarefas evolutivas. Posso me estender num outro momento, se vocês quiserem. Eu posso até gravar um vídeo falando sobre elas, para postar para vocês não aprenderem, tá bom? Mas, vejam,
O estágio de estabelecimento já escolhi, já implementei, já estou fazendo o que eu queria, o que eu escolhi, e agora? Como é que eu me estabilizo na minha carreira? Tanto que as 3 tarefas evolutivas são estabilização, consolidação e progresso. Estágio de estabelecimento eu preciso agora concluir a minha maturidade, entre aspas. Eu preciso concluir, entre aspas, porque eu nunca concluí, tá? Preciso agora ser quem eu planejei até agora. Nos meus 20 anos de vida, 25 anos de vida, eu fui construindo isso, agora eu preciso estabelecer isso. E aí, eu preciso me prover, preciso dar um jeito de ganhar meu próprio dinheiro, preciso ter a minha independência, preciso ser para mim mesmo, preciso cuidar de mim. Às vezes preciso cuidar do meu filho, da minha filha, da minha família. Às vezes acontecem intercorrências, coisas que eu não planejei, e aí acontecem e eu preciso me dar um jeito de estabelecer, implementar outros planos, fazer tudo de novo, e reestabelecer e começar de novo, para me estabilizar. Estabilizar significa você já conseguir ser um profissional que sobreviva por conta própria. Prover uma família, prover a tua casa, cuidar de você mesmo, de você mesma, por meio da profissão que você escolheu e implementou. Depois, a segunda tarefa evolutiva, consolidação. Consolidar essa posição que você alcançou, que vai ser ali por volta dos 30 e poucos anos de idade, que é o que eu estou vivendo atualmente. Já alcancei um posto que eu queria, que eu quero permanecer, e agora eu preciso me consolidar. Para me consolidar, eu preciso progredir, que é a terceira tarefa evolutiva do estágio de estabelecimento. Consegui ser professor na universidade que eu queria, quero permanecer sendo professor na universidade que eu estou. E agora, o que eu preciso fazer? Preciso progredir, então estou fazendo doutorado, faço cursos livres, busco formas de melhorar as minhas aulas, busco leituras de livros que são livros diferenciados, livros que não são livros em português, etc., para progredir e me consolidar no cargo que eu estou. Mais adiante, existe uma tarefa, ou um estágio, melhor dizendo, que é o estágio de manutenção. Conseguir me consolidar, eu vou para o estágio de manutenção. Eu preciso me manter agora nesse status que eu consegui. Mas, professor, e se não for uma carreira linear? E se não for uma carreira assim, desse jeitinho, do jeito que o senhor está falando? Tudo bem, não tem problema. Às vezes, eu me mantenho, eu me consolido como pessoa, como um profissional, mas não necessariamente como um cargo, como uma pessoa no cargo, mas como um profissional que eu já estou estabelecido, estou progredindo na minha vida profissional, não na minha carreira específica naquela área, naquele cargo. Porque carreira, como eu sempre digo, é um caminho profissional e não necessariamente um cargo profissional, ok? Então, eu me mantenho, mas eu quero passar por 5 empregos diferentes ao longo da minha carreira. Ok, se mantenha firme nesses planos. Isso é o período de manutenção. Esse é o período de estabelecimento, ok? Isso não é palavras do Donald Super, palavras do professor Vinícius. Então, podem acreditar ou não. Nesse período de manutenção, existem 3 tarefas evolutivas que são ratificação, atualização e inovação. A ratificação significa você se manter ou superar o seu cargo, melhorar o seu posicionamento atual, se atualizar nesse posicionamento atual, como a segunda tarefa evolutiva, e inovar, fazer coisas diferentes do que você já fez ao longo da sua trajetória profissional. Geralmente, a gente vê professores, vocês, né, da universidade, veem professores que vão fazer pós-doutorado, vão para fora do país, vão estudar. Isso significa já estabeleceu, já se manteve, já fez tudo o que queria, agora precisa inovar. Às vezes ensina outras pessoas aquilo que aprendeu, dá cursos e etc., dá mentoria, ensina as pessoas a fazerem aquilo que ele já aprendeu, já se sente seguro a fazer, ok? Até que chega no período, que é o período de desengajamento, que chama aposentadoria. Significa um período em que você precisa desacelerar das suas atividades e chegar até a aposentadoria. Nós hoje temos toda aquela dificuldade de saber se vamos ou não
aposentar num determinado prazo, depende do tempo que você trabalhou e do tempo que você contribuiu, e tudo isso existem umas contas mágicas lá para a gente entender, mas quando a gente pensa em aposentadoria, a aposentadoria deve ser um processo ativo. A aposentadoria não deve ser um processo passivo. Aposentar significa você repensar, escolher novamente uma vida que não inclui necessariamente o mesmo trabalho que você teve. Aposentar não é você ir no banco só e retirar o seu dinheiro, tá? Aposentar significa você dar novos ares e um novo significado para a vida que você levou durante 10, 20, 30, 40 anos fazendo determinada atividade profissional. Então, as 3 tarefas evolutivas que você vai vivenciar e pode propiciar para o seu orientando são tarefas de desaceleração. Então, você pode trabalhar 5 anos com uma pessoa preparando ela para aposentar, porque muitas pessoas aposentam e adoecem, porque elas não aguentam viver fora do trabalho. Elas não conseguem desacelerar antes de aposentar. Desacelerar não significa começar a enrolar no trabalho, significa começar a preparar o seu espaço em casa, com os amigos, com os familiares e etc., para que você não aposente e chegue em casa de uma maneira... Planejamento da aposentadoria, que é a segunda tarefa evolutiva, encontrar um novo estilo de vida, isso deve ser muito bem pensado, e, de fato, a aposentadoria que você praticar o que você planejou nessa desaceleração e nesse planejamento. Ok? Bom, eu acho que é isso que eu tenho para dizer para vocês. Eu vou encerrar aqui a gravação e fico por aqui se vocês tiverem alguma dúvida.